Enquanto ele e sua esposa dirigiam pela Tulane Highway, que levava a parte mais ao sul de sua ilha natal, Rankine apreciava a sensação do vento despenteando seu cabelo preto e espesso. Espalhadas pelo Oceano Pacífico Sul, o grupo de ilhas conhecido como Cathay era o lar de 1,5 milhão de indígenas e outros 100 mil estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. A maior dessas ilhas media cerca de 40 milhas de ponta a ponta. O povo de Cathay tinha sua própria administração, polícia e exército porque era uma nação soberana. O país tinha um passado monárquico, mas desde então havia estabelecido um governo democrático semelhante ao dos Estados Unidos. O presidente serviu um único mandato de 5 anos e os representantes eram eleitos a cada 2 anos. Mais de 70 anos atrás, o antigo monarca do país, acreditando que era hora de modernizar a população, lançou uma ambiciosa campanha de modernização. Como resultado, o povo de Cathay de hoje teve acesso à internet e a todas as outras conveniências da sociedade moderna. Felizmente, o povo manteve a maioria de suas crenças tradicionais, e a nação manteve a menor taxa de divórcio do mundo, superando até mesmo o recorde da Índia de 1%, de acordo com alguns relatórios. Exceto pelas misteriosas rochas brilhantes pontilhando as encostas do Monte Azani, as praias arenosas e a calorosa hospitalidade dos moradores, Cathay oferecia muito pouco aos potenciais conquistadores. Até agora, conseguiu evitar o constrangimento do controle estrangeiro. Era tão ao sul que os japoneses nem sequer consideraram Cathay durante a Segunda Guerra Mundial, não acreditando que os ajudaria a conquistar o Pacífico. Han apreciava este lugar porque era seu local de nascimento e onde ele passou seus anos de formação. Ele decidiu que seria um bom dia para dirigir, graças à altitude, que mantinha a temperatura ideal e a umidade controlável. Mas ele estava triste e furioso sobre o motivo da viagem. Ele olhou para a mulher, sentada ao seu lado. O nome dela era Marion. Na opinião dele, ela era uma beldade californiana impressionante, com pele macia e flexível, cabelo loiro, seios firmes dignos de adoração e pernas feitas para o sexo. Ela não era apenas sua esposa, ela era o objeto dos sonhos mais loucos de todo homem. Com pouco mais de 1 hora para chegar ao destino, ele refletiu sobre sua história compartilhada. 6 anos atrás, quando aceitou uma posição de professor no campus local de uma instituição sediada nos Estados Unidos, sediada em Washington, D.C., ele tinha acabado de terminar seu Ph.D. e planejava voltar para casa. Foi quando eles se conheceram. A universidade local lhe ofereceu a posição e o recebeu de braços abertos. Ele se adaptou sem esforço, e sua paixão pela educação se tornou evidente em seu trabalho com a juventude local. Ela era uma conselheira de admissões no escritório da universidade. Eles se conheceram em um evento social organizado pelo presidente da universidade, se deram bem, namoraram por 1 ano e então se casaram. Tragicamente, seus pais morreram em um acidente de carro alguns anos antes, deixando-a como a única sobrevivente. Ele não sabia de nenhum outro relacionamento que ela pudesse ter tido. Curiosamente, ela queria um casamento catay tradicional. Ele achou estranho, já que a maioria das mulheres locais preferia casamentos não tradicionais. A princípio, ele a questionou sobre isso, pensando que ela poderia estar sendo paternalista ou talvez não entendendo completamente o significado de seu pedido. No entanto, ela foi bastante insistente em tê-lo. Ela então lhe ensinou a pronúncia correta das palavras e lhe forneceu um arquivo de texto contendo o canto que ele precisaria recitar durante a cerimônia. Ele tinha conhecimento básico da língua, o suficiente para se virar nos mercados, mas não o suficiente para entender a complexidade dos votos que estava fazendo. Foi uma cerimônia linda. Marion, vestida com uma túnica branca curta, ajoelhou-se perto do final e pegou o travesseiro ao lado dela. Ela o apresentou a ele, enquanto recitava impecavelmente a frase tradicional. Uma versão simplificada da frase seria: "Eu me submeto a você, meu marido, em corpo, mente e espírito." O significado original mais amplo da frase havia se perdido há muito tempo, exceto para os membros mais antigos e tradicionais da sociedade.
Ela agarrou firmemente a ciba que repousava sobre o travesseiro, uma arma tradicional carregada pelos maridos, como um aviso de que eles estavam fora dos limites e prontos para morrer para proteger o que era deles por direito. O selo da família cobria o punho elaboradamente decorado, um exemplo da habilidade artesanal de Marion. Ele o amava, assim como ela o ungiu uma vez com seu próprio sangue. Ele pegou a faca na mão e cortou os laços da túnica dela, deixando-a cair no chão, e então repetiu o feitiço. O corpo exposto dela permaneceu imóvel. Ele então a levantou e a deitou nua no altar do casamento. Quando ambos atingiram o auge do prazer, ele se aproximou e, sob os olhos atentos de todos, consumou o casamento no altar. Aqui, a noiva tradicionalmente demonstrava à sua família e vizinhos que era pura de coração e digna de seu novo marido. Quando ele a ajudou a descer do altar, eles caminharam pelo corredor até o carro. Eles retornaram aos Estados Unidos após sua primeira noite na ilha e passaram uma semana de lua de mel em Las Vegas. O que se seguiu foram 3 anos fantásticos enquanto Han e Marion continuaram seus estudos na universidade, aproveitando seu tempo livre, fazendo amor apaixonadamente. Era o melhor que a vida tinha a oferecer, ele pensou. Enquanto isso, Marion foi transferido para o campus principal em Washington, desde então, ele também solicitou a transferência, esperando que a universidade lhe desse a oportunidade de lecionar na capital do país. Eles se mudaram para Washington quando o conselho aprovou sua transferência. Marion mostrou a cidade a ele, já que ela morava lá antes de ele chegar em Cathay, mas ela não tinha ideia de que ele tinha passado vários fins de semana lá frequentando a universidade. Nos 15 meses seguintes, inúmeras mudanças ocorreram em suas vidas. Trabalhar mais do que o normal, viajar e participar de eventos sociais, onde ela se misturava com os ricos e famosos, se tornaram parte da nova descrição de trabalho de Marion. Ocasionalmente, Marion o levava a essas reuniões. Ele se sentia como um símbolo, ou pior, como uma exibição, um animal de zoológico que os moradores locais olhavam boquiabertos, embora ela dissesse a todos que ele era seu esposo e professor. Ele frequentemente se sentia desconfortável e irritado pela maneira condescendente com que as pessoas se dirigiam a ele. Alguns até falavam devagar e alto, como se ele fosse um inválido que não entendia inglês. Ele teve que se conter para não socar alguém várias vezes. Após um incidente recente, ele se lembrou de uma conversa que teve com Marion, perguntando sobre seu bem-estar. Ela falou, enquanto ele tirava seu terno caro. Não, não estou, ele rosnou em voz baixa de barítono. Ela perguntou o que há de errado e continuou sondando, alguém disse algo ruim? Foi o jeito que disseram, ele a informou. Lembra daquela cena de The Outlaw Josie Wales, onde o personagem interpretado pelo chefe George fala sobre seu encontro com Abraham Lincoln na Casa Branca. Ela fez sinal de positivo, dizendo, sim, eu lembro. Eu entendi o que ele estava dizendo, Han disse a ela. Ele continuou, é quase como se essas pessoas pensassem que, porque eu sou das ilhas do Pacífico, eu deveria ter um osso no meu nariz e estar usando uma tanga. Ela respondeu firmemente, bem, você precisaria de uma bem longa, enquanto acolchou a sua virilha. Ele riu. Eles não percebem que eu era a melhor da minha turma em Harvard? Ela perguntou. Eles não sabem o quanto eu trabalhei duro para pagar minha educação, e não ser um fardo, ou carregar uma dívida pesada? Ela respondeu. Não, eu não acho que eles façam isso. Bem, eu não gosto de pessoas pelas quais você tem que se dobrar para trás, Han comentou, e eu certamente não gosto de ser exibida como um espécime de zoológico. Ela acrescentou, é tudo parte do jogo, mas eu entendo como você se sente. Você não precisa comparecer a essas coisas se estiver desconfortável, sabia? Ele deu de ombros, você é minha esposa, e eu deveria estar lá para apoiá-la, ele respondeu. Além disso, não gosto da ideia de outra pessoa acompanhá-la. A propósito, o que houve com seu novo chefe, Jack Hamilton? Quando Han viu Jack pela primeira vez naquela tarde, ele não gostou dele imediatamente. Ele é de Nova York, realmente um cara legal quando você o conhece, ela comentou. Parece que ele desenvolveu sentimentos por você, Han observou. Observar a proximidade de Jack com Marion durante a noite era impossível de ignorar. Às vezes, ele se perguntava se eles eram próximos demais. Você não está com ciúmes? Ela perguntou sorrindo.
Ele a abraçou com seus braços grandes. Claro que sim, ele disse brincando, mas ele sabe que você é casada, certo? Ela continuou, sim, ele sabe, enquanto o abraçava confortavelmente. Ótimo, ele disse. Eles terminaram a noite fazendo amor, mas ele não conseguia se livrar de uma sensação horrível. Ele esperava que ela se lembrasse de que Jack Hamilton precisava de sua supervisão próxima. Durante os 6 meses seguintes, tudo desmoronou rapidamente. Marion foi mandada para fora da cidade várias vezes por Jack, e ela começou a trabalhar significativamente mais tarde à noite do que antes. A vida sexual deles essencialmente secou porque ela estava exausta demais para fazer qualquer coisa. Han estava revisando arquivos de alunos quando tudo desmoronou. Uma batida na porta o fez parar. Entre, uma voz chamou. Uma pequena morena colocou a cabeça para dentro quando a porta se abriu. Ela falou depois de ajustar os óculos no nariz. Dr. Kane, você tem alguns minutos? Ela perguntou. Embora ele não se lembrasse do nome dela, ele a reconheceu como uma das mulheres que trabalhavam no consultório de Marion. Assim que ele fez sinal para que ela entrasse, ela entrou. Por favor, entre, ele pediu. Ela entrou no escritório dele e ficou em pé na frente da mesa dele. Por favor, me chame de Han. Meus alunos me chamam de Dr. Kane, mas você obviamente não é uma das minhas alunas. O que posso fazer por você, senhorita? Harper, ele perguntou suavemente. April Harper. Eu trabalho no escritório da sua esposa, ela disse, sua voz quase um sussurro. Claro, ele concordou. O que posso fazer por você, senhorita? Harper? Bem, ela começou a tremer. Não sei bem como dizer isso. Acho que é melhor apenas falar o que pensa, ele a encorajou. Sim, ela assentiu levemente. Bem, é sobre sua esposa e o Sr. Hamilton, ela disse, imediatamente capturando toda a atenção dele. Estou um pouco envergonhada de dizer isso, já que é bem pessoal, mas acho que o que eles estão fazendo é errado e pensei que você tinha o direito de saber. Quero dizer, a menos que você já saiba e esteja bem com isso. Sei que algumas pessoas gostam desse tipo de coisa. Que tipo de coisas, senhorita? Harper, ele perguntou, sua voz apertando. O que eles estão fazendo que te incomoda tanto? Bem, parece que eles estão tendo um caso, ela observou, seu rosto ficando vermelho. Você tem certeza absoluta disso, senhorita? Harper, ele perguntou. Essa é uma acusação e tanto. Eles saem para almoçar quase todos os dias, ela ressaltou, e seus almoços tendem a durar mais do que o normal. Eles viajam juntos o tempo todo. Ele compra flores para ela, e é bem óbvio pela maneira como eles interagem que é mais do que apenas um relacionamento profissional. Além disso, todas as garotas do escritório estão falando. O Sr. Hamilton tem uma reputação e tanto, mesmo que ele tente manter tudo em segredo. Entendo, Han respondeu. Você testemunhou pessoalmente algo que sugira que eles estão tendo um caso? Você os viu se beijando ou fazendo algo inapropriado? Sim, ela confessou, a ansiedade impregnando sua voz. Eu os vi se beijando enquanto saíam do escritório dela. Depois que ela terminou de falar, ele assentiu bruscamente. Diga-me, senhorita. Harper, com que frequência o Sr. Hamilton faz vocês trabalharem até tarde? Ela balançou a cabeça. Ele geralmente não nos faz trabalhar até tarde, ela respondeu. A universidade é muito rigorosa sobre isso. Marion e Jack às vezes ficam até mais tarde, mas o resto de nós geralmente não. A única vez que trabalhamos até mais tarde é quando estamos nos preparando para a formatura ou matrícula de estudante, mas mesmo assim, temos tempo livre para compensar. Eles odeiam pagar hora extra. Entendo. Você contou a mais alguém sobre isso? Ele perguntou. Tenho certeza de que você ouviu os rumores, e eu só queria lhe assegurar que nada inapropriado está acontecendo. Eu não dou muita importância a rumores, Sr. Hamilton, Han respondeu. Eu lido com evidências e fatos. Espero sinceramente que nada inapropriado esteja acontecendo, pelo seu bem. O sorriso de Jack vacilou por um momento. Ele ficou surpreso com a reação de Han. Em sua experiência, acadêmicos geralmente eram fracos. Por alguma razão, Jack se sentiu incomodado com esse homem, talvez fosse a expressão enigmática de Han, não o tom de sua voz.
Nada em Han sugeria fraqueza, e Jack brevemente considerou abandonar suas intenções em relação a Marion. Claramente não, Han continuou. A propósito, Marion mencionou que você estará em Nova York neste fim de semana? Sim, Han disse calmamente. Ele deliberadamente se absteve de permitir que Jack usasse seu primeiro nome, pois nutria fortes sentimentos contra o homem. Devo admitir que ela me avisou pouco. Eu estava planejando levá-la para sair na sexta-feira à noite. Ultimamente, ela tem passado mais tempo com você do que comigo. Mais uma vez, Jack se desculpou pela situação. É o nosso trabalho, nunca acaba, sabia? Com um tom levemente sarcástico, Han perguntou: quando você acha que eu posso passar um tempo com minha esposa? Muito em breve, Jack o assegurou. Jack saiu do escritório, e Han observou em silêncio enquanto ele dizia: temos algumas coisas para cuidar. Olha, eu tenho que ir. Foi um prazer falar com você. Quando Jack saiu, Han fez outro telefonema. Ele não ficou surpreso ou assustado com a mensagem de texto que sua esposa lhe enviou naquela tarde, informando que ela trabalharia até tarde novamente para se preparar para a reunião de fim de semana. Ele esperava por isso, e também recebeu uma mensagem semelhante em seu próprio telefone. Ele fez uma parada para jantar no caminho para casa, o tempo todo sentindo o peso das mentiras e do engano. O telefone caiu na caixa postal quando ele tentou falar com Marion no escritório dela por volta das 20 horas. Mas, infelizmente, Jack e Marion partiram para o aeroporto durante o almoço, e ele não foi informado de sua chegada ao hotel até muito mais tarde. Pelo resto do fim de semana, ele não teve comunicação com ela. No entanto, ele recebeu atualizações do investigador sobre o paradeiro do casal. Os relatórios que ele leu descreviam um fim de semana selvagem cheio de sexo, dança, bebida e passeios a casas noturnas locais. Ver as imagens deles na cama o deixou tão bravo que ele quase bateu a porta. Era impossível ignorar que Jack não estava usando nenhuma proteção, e Han não sabia se Marion ainda estava tomando anticoncepcional. Ele pensou em suas opções. O divórcio era a escolha óbvia para ele, mas ele também sabia, por conversas com colegas, que os cônjuges quase sempre perdiam em divórcios americanos. Uma ideia lhe ocorreu, e no domingo, ele fez algumas ligações para outros países. Quando Marion voltou para casa no domingo à noite, ele já estava na cama. Sua rotina habitual incluía um beijo, um abraço e uma queda nos lençóis quando ela voltava de uma dessas viagens, mas isso não aconteceria agora. Os olhos dela se abriram em choque. Oh meu Deus, isso é tão bom com você, Marion arfou. É melhor do que com o bruto com quem você é casada? Jack perguntou. Por favor, você sabe que eu não gosto quando você fala dele desse jeito, ela disse. Ele pode ser um selvagem, mas é um bom homem. A resposta de Jack foi direta: então por que você está aqui comigo em vez dele? Você sabe por quê, ela respondeu. Sim, eu sei, ele disse, envolvendo-a em seus braços. Agora, vamos de novo. Han balançou a cabeça em desgosto enquanto fechava o vídeo e lançou um olhar frio para Marion. Quando ele pausou a filmagem, ela perguntou: como você conseguiu isso? Em vez de responder, ele disse: o que importa? O que eu gostaria de saber é o porquê. Han, foi só sexo, nada mais, ela alegou. Não teve nada a ver com você. Você sabe que eu nunca te machucaria. Você machucou, ele respondeu. Diga-me, querida esposa, notei que Jack não se preocupou em usar proteção. Você estava planejando engravidar dele e passar a criança como minha? Acho que o velho ditado é verdade, Han respondeu. Que ditado? Ela perguntou, confusa. É uma versão daquela passagem da Bíblia que diz que há um tempo para tudo, ele explicou. Um tempo para trair e um tempo para morrer. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, alarmada. Você está dizendo que não há esperança para nós? Quando você traiu, você matou o nosso casamento, ele apontou. Você matou o que tínhamos. Espero que tenha valido a pena. As coisas só pioraram no resto da semana. Por violar as políticas de confraternização da universidade, o chanceler convocou Jack e Marion ao seu escritório e demitiu os dois. Ele então entregou a Jack um documento que havia sido enviado por e-mail no dia anterior. Que diabos é isso? Jack gritou, furioso.
É uma intimação do reino de Katai, anunciou o chanceler. Você é obrigado a comparecer ao processo de divórcio do Dr. Kane. Disseram-me que se você se recusar a ir, enfrentará extradição. Uma passagem de avião está sendo enviada para você por correio expresso. Para evitar falar com Marion, Han fez tudo o que pôde para ficar longe dela. Marion fez várias tentativas de reconquistar a afeição do marido, mas ele a ignorou e saiu do quarto sempre que ela começava a chorar. Os carregadores chegaram na quarta-feira, embalaram tudo e prepararam tudo para ser enviado de volta para Katei. Uma placa de à venda já havia sido colocada por um corretor imobiliário. Quando Han e Marion terminaram de limpar a casa e cuidar de seus negócios, eles se registraram em um motel e dormiram em camas separadas. Embora fosse difícil resistir aos encantos dela, ele se manteve firme e não cedeu aos avanços dela. Na manhã de sexta-feira, eles partiram. Assim que se acomodaram em seus quartos no Marriott Hotel, Han fez alguns telefonemas e descobriu que Jack estava a caminho da ilha, já tendo deixado os Estados Unidos. Ele também soube que o julgamento estava marcado para segunda-feira e que a Força Especial da Polícia Nacional, conhecida como Guarda do Rei, havia detido Jack. Foi um fim de semana difícil para ambos. Marion teimosamente tentou convencer Han a se reconciliar, mas ele foi inabalável. Precisamos encontrar uma maneira de superar isso, ela disse, balançando a cabeça. Ele olhou para ela e disse, não, com um tom arrepiante. Você me desrespeitou da pior maneira que uma mulher pode. Você fez sua escolha, e agora tem que viver com isso. Juro que não vai acontecer de novo, ela implorou. Por favor, Han, eu te amo. E eu te amei também, ele confessou. Mas de que servem suas promessas, afinal? Lembra do voto que você me fez quando nos casamos? Você não o cumpriu. Então como posso confiar que você cumprirá qualquer outra promessa? Não valeria a pena considerar terapia? Ela perguntou desesperadamente. Por favor, Han, eu não quis dizer nada com isso. Eu não queria te machucar. Silêncio. Mulher. Han gritou, sacudindo Marion para fora de seu estupor. Às 4h30 da manhã de segunda-feira, ele acordou Marion e disse, você significava tudo para mim. Droga, você se comprometeu comigo e somente comigo, assim como eu me comprometi com você. Eu cumpri minha promessa a você, mas você quebrou a sua comigo. Agora é hora de encarar as consequências e seguir em frente, Han disse, acordando Marion tão cedo que ela ficou surpresa. Por que você me acordou tão cedo? Ela perguntou, confusa. É hora de se preparar, ele declarou. Você deveria comer alguma coisa antes de irmos. Vai ser um longo dia. Mas o tribunal não é longe, ela apontou. Fica a apenas alguns quarteirões de distância, podemos caminhar até lá em menos de meia hora. Não vamos ao tribunal, ele a informou. Para onde vamos então? Ela perguntou, a ansiedade se infiltrando em sua voz. Para o vulcão inativo na ponta sul da ilha. É chamado de Monte Azani. Han explicou. O pico da montanha desmoronou durante sua última erupção, há mais de 2.500 anos, criando uma fissura enorme na terra que os ilhéus passaram a reverenciar como um lugar sagrado. As palavras dele começaram a fazer sentido enquanto ela tentava processá-las. Você era quem queria um casamento tradicional. Acho que é justo que tenhamos um divórcio tradicional, ele continuou. O que? Ela arfou. Você não quer dizer? Sim, ele confirmou. Marion, assustada, pulou da cama e correu para o banheiro para se arrumar. Han acrescentou, agora se apresse. Temos bastante tempo para comer antes de sairmos. Ela conhecia bem o folclore do Monte Azani e suas lendas. Por muito tempo, foi um lugar onde casamentos eram dissolvidos por meio de rituais civis. Infelizmente, a morte era um resultado comum desses rituais. Ela duvidava que ele fosse tão longe. Depois de trocar de roupa, Han colocou uma mochila no porta-malas do carro alugado e a acompanhou até o café da manhã. Como de costume, ele devorou sua refeição enquanto ela mal tocava no prato, seus nervos levando a melhor. Ela concluiu que as velhas histórias eram apenas isso, histórias. No entanto, levaria mais de uma hora para chegarem ao pico na ponta sul da ilha. Olhando pela janela do banco do passageiro, ela se sentiu como uma criminosa sendo levada para a forca.
Eles finalmente chegaram ao seu destino. Quando chegaram ao estacionamento, Han desligou o carro depois de sair da estrada sinuosa de 2 pistas. Ele abriu a porta para Marion, pegou suas coisas e saiu. Vamos, ele sussurrou suavemente. Marion saiu lentamente do carro, com lágrimas brotando em seus olhos. Suas pernas cederam quando ela se levantou, mas ele a ajudou a se levantar e apontou para os velhos degraus de pedra que os levariam ao topo do Monte Azani. Suba os degraus, ele instruiu. Com medo, ela começou a árdua subida, pensando nos inúmeros outros que fizeram a mesma jornada em eras passadas. 2 homens uniformizados da Guarda Real os aguardavam no topo. Enquanto olhavam ao redor, notaram vários membros de alto escalão do povo, sentados em um semicírculo, em frente à enorme laje de rocha que se projetava sobre um abismo profundo, outrora a caldeira do Monte Azani. Havia um fluxo de rocha derretida na base do pico, e ela sabia que tinha pelo menos 5.000 pés de profundidade. A Guarda Real estava parada, observando de uma plataforma improvisada. Grandes bandeiras tremulavam ao vento. Dentro do recinto, havia um ancião de alto escalão, vestido com trajes tradicionais. Marion engasgou ao reconhecer a figura. Ela se virou para Han e perguntou: "O rei?" "Sim," Han respondeu ao se virar para os guardas. "É o irmão do meu pai." "Prepare-a," ele instruiu. Ele foi para outra tenda e vestiu seu manto tradicional. Enquanto os observava levando Marion para a plataforma, ele pensou em seu Siba e lembrou-se do dia em que Marion o presenteara na praia. Ele esperava que ele permanecesse em uso para sempre. Retornando para fora, ele o prendeu em seu cinto. A essa altura, Marion já estava vestida com uma túnica vermelha curta e estava sendo conduzida para a plataforma. De pé na plataforma com as pernas e os braços firmemente amarrados, Marion percebeu que Jack já estava lá. Os guardas o avisaram para ficar em silêncio, a menos que falassem com ele, então ele não estava particularmente feliz. Han ajoelhou-se diante da pérgola e curvou-se humildemente para seu tio, que assentiu em sua direção. Ele então se posicionou diante do tribunal semicircular reunido antes do tapa. O príncipe Hankani proclamou o ancião no centro do semicírculo. Este tribunal revisou seu pedido de divórcio. Também examinamos todas as evidências e determinamos que seu caso é válido. Com base nas evidências, sua petição de divórcio foi concedida. Você deseja se dirigir àqueles que o prejudicaram antes de executar a sentença final? Sim, ancião, Han respondeu. Han ajoelhou-se diante do juiz e então se virou para encarar Jack e Marion, que agora estavam amarrados à plataforma. Prossiga, o ancião ordenou. Aterrorizada, Marion podia sentir seu medo crescendo. Em contraste, Jack estava tão arrogante como sempre, completamente inconsciente do que estava prestes a acontecer. O que diabos está acontecendo? Jack exigiu enquanto Han se aproximava deles. Cale a boca, Marion ordenou a Jack. Eles vão nos sacrificar ao deus vulcão deles ou algo assim, ele perguntou. Você é um idiota, ela respondeu. Han interrompeu, acabou. Nenhum dos dois respondeu, seus olhos distantes e derrotados. Han olhou diretamente para a mulher, que logo seria sua ex-esposa. Você se lembra da promessa que me fez na praia há 5 anos? Ele perguntou. Eu me lembro, ela respondeu. Você entende completamente a natureza do voto que fizemos um ao outro? Ele pressionou. Sim, eu entendo, ela murmurou, sua voz firme, mas ressentida. Han abaixou a cabeça, percebendo que ela havia rejeitado sua oferta de fuga. Se ela não tivesse conhecimento da seriedade dos votos de casamento, poderia ter sido diferente, mas ela havia selado seu destino ao admitir o contrário. Que promessa? Jack perguntou, perplexo. Que promessa? Marion queria um casamento tradicional, parte do qual requer que o casal comprometa sua mente, corpo e alma um ao outro enquanto viverem, Han explicou. Veja, Jack, acreditamos que os traços mais importantes que uma pessoa pode ter são lealdade e fidelidade. Sem eles, nada mais importa. No passado, quando um casal de se casava, eles faziam essas promessas um ao outro na frente de testemunhas, totalmente cientes de que o preço da traição seria suas próprias vidas.
Han sacou a faca curva e afiada do cinto. Jack recuou ao ver a lâmina. Mas isso é assassinato, gaguejou Jack. Talvez na sua cultura, Han respondeu, mas aqui, chamamos isso de divórcio. Esta espada me foi dada no dia em que nos casamos, como manda a tradição. É mais do que apenas um enfeite ou bugiganga para esconder atrás de um vidro. Na época dos meus ancestrais, era usado pelo marido como um sinal de que ele estava fora dos limites. Também servia como um aviso para qualquer um que pudesse incomodar o casal, alguém como você, Jack. Com isso, Han rapidamente estendeu o braço. Uma linha vermelha apareceu no pescoço de Jack, enquanto seus olhos se arregalaram em choque, sua artéria carótida cortada. Sua força diminuiu, e ele começou a vacilar enquanto o sangue jorrava de seu pescoço. Enquanto a vida de Jack se esvaía, Marion lutava para não cair da plataforma de pedra. De repente, uma poderosa rajada de vento varreu os dois para o poço sem fundo. Para controlar suas emoções, Han fechou os olhos brevemente. Quando ele os abriu novamente, ele jogou a faca no abismo e descartou sua aliança de casamento da mesma maneira. Atrás dele, ele ouviu a voz do ancião da corte e o som de um martelo. Este divórcio é final, o ancião declarou enquanto a corte se dispersava. Han manteve o olhar fixo à frente até sentir a mão do tio em seu ombro. Ele se virou para vê-lo parado ali. Você tinha sentimentos por ela? Seu tio perguntou novamente. Eu fiz, Han admitiu. O ancião observou, ela teve uma chance de escapar, mas ela escolheu não aproveitá-la. No final, ela fez a coisa honrosa. Suponho que sim, Han disse, evitando maiores detalhes. Sei que essa foi a coisa mais difícil que você teve que fazer, meu filho, disse o mais velho. Acredite em mim, quando você chegar à minha posição, não ficará mais fácil. Meu tio, você vai viver mais que eu, Han declarou. Touché, o ancião respondeu com uma risada. No entanto, sua honra foi restaurada. Agora é hora de lamentar o que foi perdido e seguir em frente. A propósito, Saika está esperando ansiosamente sua ligação. Ela ainda te ama, e conseguiu manter os anciões afastados. Quando perguntado quanto tempo havia se passado, Han perguntou, depois de todos esses anos. Em uma palavra, sim, o ancião respondeu, entregando um cartão a Han. Ela seria uma excelente esposa para você, e quando chegar a hora, ela será uma rainha ainda melhor. Devo confessar, sempre quis ter um médico de verdade entre meus parentes. A última vez que Han falou com Saika, ela estava cursando medicina e completando sua residência nos Estados Unidos. Agora, por favor, dê seu número à garota e diga a ela para ligar para você, e deixe claro que eu não sou o serviço de atendimento dela, disse o rei com um sorriso. Han riu e disse, obrigado, tio. Ele retribuiu o sorriso. Claro, eu vou cuidar disso. O ancião sorriu satisfeito, deu um tapinha no ombro de Han e saiu. Han tirou o roupão e vestiu o saco de dormir, refletindo sobre Marion enquanto se sentava. Ele desceu os degraus até o carro. Depois de enxugar os olhos, ele entrou no veículo, pegou o telefone e viu que tinha um sinal forte. Ele discou o número que seu tio havia fornecido. Chá, disse uma adorável voz feminina após o primeiro toque. Ele pensou em seu antigo eu e se lembrou da linda, voluptuosa e morena mulher que ele havia amado antes de conhecer Marion. Chá, ele respondeu. O divórcio é definitivo. Bom, ela disse. Agora, por favor, volte para casa, para aquele que te amou primeiro, Han. Senti tanto sua falta. Estou a caminho, ele disse. Talvez haja algo especial no primeiro amor, ele pensou.